Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre oclusão coronária aguda. Então eu queria só falar para vocês que eu gosto bastante de aula interativa. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só abrir o microfone, pode abrir a câmera também e perguntar na mesma hora. E antes, eu acredito também que para cada um de nós é importante nós nos questionarmos antes de estudar qualquer coisa qual a importância desse tema e qual a importância da oclusão coronariana aguda. Eu vou fazer uma analogia, acho que a maioria vai entender aqui, mas vamos pensar aqui nessa galáxia. Cada estrela é uma doença e cada constelação é um conjunto de doenças de determinado sistema. E essa aqui é a nossa constelação que nós vamos falar hoje, que é a constelação das doenças cardiovasculares. E essa semana passada foi apresentado esse trabalho fantástico, que foi, na verdade, uma projeção das doenças cardiovasculares do ano de 2025 até o ano de 2050. E a previsão de morte cardiovascular em 2025 é cerca de 20 milhões. É isso mesmo que vocês escutaram, 20 milhões de morte cardiovascular em 2025. E o futuro? A gente acha que essa morte cardiovascular vai diminuir provavelmente, né? Só que quando nós observamos esse gráfico, eu acho que não está aparecendo o gráfico. Está aparecendo o gráfico aí para vocês? Tá não, Luiz, tá branco o fundo. Às vezes é porque tá carregando. Aí, ó. Dá um zoom Eu acho que é só quando sai. É, isso Mas, acontece no enfim, Canva. isso. É, quando a gente pega o ano de 2025, essa previsão é cerca de 20 milhões de mortes. Mas no futuro, a gente acha que vai diminuir, só que na verdade está aumentando. A previsão para o ano de 2050 é cerca de 35 milhões de mortes cardiovascular no ano de 2025, de 2050. Quase dobra do ano de 2025 para 2050. E dentro da constelação de doenças cardiovasculares, a gente tem uma estrela muito brilhante. Eu acredito que seja a estrela mais brilhante dessa constelação, que é a oclusão coronária aguda. E a oclusão coronária aguda é a doença que mais mata no mundo e a doença mais importante da nossa profissão. E em 2050, que esse trabalho traz ali para a gente também, ela ainda vai continuar sendo. A gente percebe aqui que a doença isquêmica do coração continua sendo top 1 de morte no ano de 2050. E aí vem um questionamento do Dr. House. Por que que ela vai continuar sendo a doença que mais mata no mundo, a doença mais importante da medicina? Se ao longo dessas décadas, desses vários anos, desde 1940 até 2025, que é o ano atual, saíram diversos trabalhos, diversos trials que visaram diminuir a mortalidade do infarto. Só que nós percebemos também que eu queria citar também esse estudo que foi muito importante, que foi o ISIS-2, que diminuiu cerca de 42% de mortalidade no infarto. Daí você já tira. A mortalidade inicial no infarto ali, cerca de 1940, era de 50%. 2010 caiu para 10% a mortalidade intra-hospitalar. Só que a gente continua com o mesmo questionamento: como que há tantas mortes e como as mortes vão aumentar, mesmo tendo essa diminuição com os trials, com os trabalhos, com a terapia medicamentosa? A gente tem ali a heparina, tem fibrinolítico, tem stent, tem inibidor P2Y12, tem aspirina. Tem diversos métodos, tanto de prevenção também, de tratamento do quadro agudo, de profilaxia secundária. E aí vem também uma curiosidade, que antes de 1940, quando não tinha diagnóstico, não tinha nenhum tratamento e não tinha diagnóstico, era só avaliação clínica, o tratamento era a bed rest. Ou seja, o paciente ali chegava com dor torácica, o médico mandava ele para casa para ele descansar. Na verdade, era um mau descanso, né? Porque o paciente acabava morrendo ali na maioria das vezes. Então a gente percebe que as primeiras décadas foram revolucionárias no diagnóstico da doença. E a cada conceito diagnóstico novo, nós percebemos que houve mudança tanto do tratamento e também diminuição da mortalidade. Então está intrínseco.
o conceito do diagnóstico com diminuição de mortalidade e também com o tratamento. E o House percebeu isso também, que o diagnóstico também está interligado diretamente à diminuição de mortalidade. Fazendo outra analogia, a gente tem esses quatro pilares que sustentam a mortalidade do infarto, e não é o quarteto fantástico da ICFE. O primeiro pilar é o controle dos fatores de risco, ou prevenção primária. O segundo pilar, o diagnóstico correto e precoce. O terceiro pilar, o tratamento correto e precoce. E o quarto e último pilar é a prevenção secundária e reabilitação cardíaca. E todos eles estão segurando ali a diminuição de mortalidade no infarto. Só que é perceptível que o controle do fator de risco está ligado indiretamente ou diretamente a todos os outros. Só que os únicos que possuem correlação direta é o diagnóstico correto e precoce com o tratamento correto e precoce. Se não há esse diagnóstico correto e precoce, também não haverá o tratamento correto e precoce. E aí vem o questionamento, eu acho que de grande parte aqui de quem está assistindo a aula, que só queria aprender alguns conceitos, queria aprender só alguns padrões do eletrocardiograma, mas é importante nós nos contextualizarmos em relação à situação sobre o problema todo que está sendo envolto ao diagnóstico de infarto atualmente, para entender o conceito posteriormente de oclusão coronária aguda. Mas agora a gente vai direto ao ponto. O objetivo da aula de hoje vai ser aprender o diagnóstico correto e precoce de oclusão coronária aguda. E outro objetivo também vai ser ensinar o diagnóstico correto e precoce de oclusão coronariana aguda para quem não sabe. Então, se vocês virem alguém no hospital usando o termo infarto com supra, infarto sem supra, fazendo aquela brincadeirinha do eletrocardiograma, tem supra, não tem supra, vocês vão lá nele e vão falar o conceito e vai ensinar o diagnóstico e também o que vocês aprenderem na aula de hoje para essa pessoa. Entrando então na parte do diagnóstico, é importante nós estarmos também com essas duas frases em mente, que a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperar resultados diferentes, que é do Albert Einstein, e essa outra frase do Thomas Kuhn, que é um paradigma só é substituído quando surge outro capaz de explicar melhor o que o anterior não conseguiu. E é isso que a gente vai abordar aqui agora. Por volta dos anos 2000, o diagnóstico de infarto era feito através da onda Q. Então, se o paciente fazia o eletrocardiograma e houvesse onda Q, ele era separado com infarto com Q, que significava, na maioria das vezes, um infarto mais grave e um infarto mais extenso. Com o passar do tempo, ali também em meados de 2004, 2005, e surgindo outro conceito de infarto, outra classificação universal, mudou o paradigma para o infarto com supra e infarto sem supra. Então, se o paciente apresentava supra, ele era considerado mais grave e necessitava de reperfusão imediata, e se não tivesse supra, ele era considerado menos grave. Nós vamos falar inicialmente aqui do paradigma do infarto com supra de ST. E qual que é o problema do infarto com supra de ST? Essa tabela aqui traz para a gente várias causas do supra de ST. Então nós percebemos aqui que o supra não é somente do infarto. Então pode ter ali no próprio bloqueio de ramo esquerdo, pode ter supra, no hipertrofia ventricular esquerda, na dissecção de coronária, miocardite. Diversas situações cursam com supra de ST no eletrocardiograma, então ele não é específico do infarto. E esse que é o problema, como é que você caracteriza uma doença, dá um conceito a uma doença a partir de um sinal que não é específico dessa doença? Como que você limita metade do diagnóstico da doença a somente um padrão do eletrocardiograma? E esse que é o problema que a gente viveu por vários anos, mais de uma década, onde a gente caracterizava ali o infarto com supra ou infarto sem supra. Falando mais sobre esse paradigma do supra de ST, eu vou trazer aqui para vocês dois trabalhos que foram fenomenais, apresentados também nos últimos anos. Foi esse primeiro aqui do ano de 2024 e esse último desse ano de 2025. Esse primeiro, para vocês terem ideia, ele trouxe esse dado fantástico aqui para a gente. Cerca de 100 pacientes com oclusão coronariana aguda, somente 44% vai apresentar o supra de ST. E os outros 56% que não foram classificados com supra de ST
também tinha oclusão coronariana aguda. Só que como que eles vão ficar nessa situação? Como que eles vão ser estratificados através da gravidade? Aí eu vou dar o exemplo de uma dessas pacientes, que é a vovó Ana, que ela estava nesse meio aqui que não tinha supra de ST no eletro, mas tinha oclusão coronariana aguda. E qual vocês acham que foi o desfecho da vovó Ana? Exatamente, foi a nossa imagem do primeiro slide. E aí foi criado um novo questionamento através desse estudo. Ah, mas esses dados foram às custas da oclusão da circunflexa, da coronária circunflexa, que na maioria das vezes não apresenta supra de ST. Então, o pessoal criticou porque a outra apresentação, os 56% que não apresentaram supra, provavelmente era grande parte ali uma oclusão coronária de circunflexa. Mas aí veio esse outro estudo que ele avaliou que 62% das oclusões coronarianas agudas da descendente anterior não apresenta supra de ST. E aí quebrou toda a fala que o pessoal estava tendo em relação a essa crítica ao estudo passado. Então, seguindo aqui o nosso paradigma, o que é recomendado através do novo paradigma do OC e do NOCA, da oclusão coronariana aguda ou da não oclusão coronariana aguda, que é a mesma coisa de OMI ou NOMI. A gente vai descobrir lá para frente. Agora eu vou falar mais um pouco em relação ao paradigma da troponina, que também é um problema desse diagnóstico atual. Um dos problemas do paradigma do diagnóstico atual é a troponina. E a troponina ela pode se elevar em diversas situações, como a gente vê nesse slide aqui. Então, troponina pode se elevar a miocardite, síndrome de Takotsubo, que são causas ali de tinoca. TEP também pode levar a troponina, sepse, AVC. Tem também a minoca, que é a obstrução coronariana aguda sem lesão obstrutiva, que pode ser causada ali também por ruptura de placa, espasmo coronariano agudo, infarto tipo 2, por desbalanço da oferta e da demanda. Então, para a gente entender o paradigma da troponina, a gente vai criar uma situação hipotética. O paciente ele procura o PS devido a quadros de dispneia intensa, hipotensão e dor torácica. Ele realizou troponina ultrassensível com um valor acima do percentil 99 e curva positiva. Só que ele não apresentou supra de ST no ECG. O médico diagnosticou o paciente com IAM sem supra de ST de alto risco, encaminhou o paciente para o CAT após 6 horas do tratamento inicial, o protocolo de síndrome coronariana aguda. Então, se esse paciente ele teve a clínica e teve a curva de troponina positiva, ele é um IAM sem supra. Só que ele foi para o CAT deu branco, o esquerdo deu branco, ele fez o CAT direito e foi diagnosticado com TEP, que foi o diagnóstico foi fechado com a falha do contraste pulmonar. Mas, no final das contas, ele é considerado um IAM sem supra de ST pelo diagnóstico inicial. Ele teve dor precordial e teve a curva de troponina positiva. Ele teve uma injúria miocárdica aguda e teve um infarto sem supra. E aqui é outra questão que eu não vou abordar também agora. Eu acredito que a gente tem que ser mais direto ao ponto, porque a troponina ela foi comparada a ela mesma nos estudos dela, então isso gerou diversos falsos positivos, overdiagnoses, viés de estudo e também falsa sensibilidade e especificidade. E a maioria dos médicos ficam em silêncio quando se fala disso. Outro dado também que aquele estudo inicial que eu trouxe é que 25 a 33% dos IAM sem supra de ST acabavam por se beneficiar de uma reperfusão precoce, num período menor do que 2 horas. Só que eles não vão para essa reperfusão imediata. E cerca de. Esse dado aqui eu achei impressionante mesmo. Cerca de 6% dos indivíduos classificados com IAM sem supra de ST de muito alto risco, que deveriam realizar o CAT em menos de 2 horas, efetivamente foram para o CAT em menos de 2 horas. Então, 6% foram realmente para o CAT em menos de 2 horas. E aí entra também o famoso tridil, né? O pessoal gosta de usar tridil, gosta de usar a morfina, que acaba falseando ali o diagnóstico
Da própria doutorasca, a doutorasca é um critério ali para. A doutorasca refratária é um critério para ser encaminhado diretamente para o CAT precoce, e o uso desses remédios acaba falseando ali essa estratificação. E essa diretriz é a diretriz mais recente de infarto, ela é do ACC e da American Heart, e ela trouxe aqui essa imagem que vocês já tiram as próprias conclusões vendo essa imagem, porque ela traz ali pra gente uma artéria fechada, é um EAM sem supra, e uma artéria subocluída, é um EAM sem supra. Então vamos falar de oclusão coronária aguda agora. Qual que é a definição? A definição recente, que saiu há pouco tempo. Quem trouxe essa definição ali foi o pessoal do Dante, principalmente o José de Alencar, também o Smith nos Estados Unidos, o Myers. E a definição primária de oclusão coronária aguda é uma lesão cupada aguda com fluxo time 0 ou 1 no cateterismo. Isso avaliado pelo hemodinamicista. E qual que é a definição secundária? A gente não tem só definição primária para OCA, tem definição secundária também, que seria uma lesão cupada com fluxo time 0 ou 1, ou fluxo time 2 ou 3, acompanhada de um pico de troponina ultrassensível maior ou igual a 1000. E ao que se deve esse fluxo time 2 ou 3 acompanhado do pico de troponina? Basicamente foram aqueles infartos que foram oclusivos que acabam por se reperfundir espontaneamente, que são chamados de ROCA, que é oclusão coronária aguda reperfundida. Observação: alguns trabalhos levam em consideração valores mais altos de troponina para OCA e ROCA, e esse valor atual é fidedigno, o valor de 1000 é fidedigno para a maioria dos kits e para o diagnóstico da oclusão coronária. E o que é time? A maioria acredita aqui que não saiba o que é time, né? Mas time é uma avaliação que o hemodinamicista faz através do uso do contraste ali no CAT. O time zero significa que não há nenhum fluxo, o contraste não ultrapassa o ponto da obstrução. O time um significa que está tendo penetração sem perfusão, ou seja, o contraste passa, mas não preenche completamente o leito distal. O time 2 tem perfusão parcial, ou seja, o contraste atravessa a obstrução e perfunde o leito distal, porém de forma lenta. E o time 3 tem a perfusão completa, o contraste flui de maneira rápida e completa, semelhante a um vaso não afetado. Então, o conceito de ROCA, que é a OCA reperfundida, seria ali time 2 ou 3 com o pico de troponina acima de 1000. Só que mais para frente a gente vai falar mais um pouco sobre ela. Com isso, o diagnóstico. Então aqui a gente já está quebrando o paradigma do infarto sem supra, do infarto com supra, do infarto sem supra, para OCA e NOCA. O diagnóstico deixa de ser baseado em um supra no ECG para se tornar anatômico, ou seja, o diagnóstico de oclusão coronária aguda é anatômico no cateterismo. Você deixa de achar alguma coisa, ou seja, eu acho que é IAM com supra, eu acho que é IAM sem supra de ST, sem ver a imagem, para aqui você tem certeza. Você está vendo diretamente na cineangiocoronariografia, que é uma oclusão coronária aguda. Então vamos lá, que o tempo está passando, a gente já falou bastante coisa que não era direto ao ponto, mas vamos ser direto a partir de agora. Eu queria separar a oclusão coronária aguda com vocês com três steps, três passos. O primeiro step é a avaliação clínica e probabilidade pré-teste. Então, o paciente chegou lá no pronto-socorro com doutor Asca. O primeiro step é esse, avaliação clínica e probabilidade pré-teste. Doutor Asca, principal sintoma de OCA. E como que deve ser feita essa investigação através ali da anamnese? Como que deve ser feito essa probabilidade pré-teste? Essas aqui são aquelas famosas perguntas que o Bernardo costuma mandar lá no grupo, né? Mas é importante a gente perguntar data, início, hora e dia, se é súbito ou insidioso, evolui com pior ou melhora a partir do início ou está constante, qual que é a localização, qual o caráter da dor, qual a intensidade, a famosa pontuação de 0 a 10, qual a duração da dor e quais os sintomas também associados a essa dor. Se há algum fator também desencadeante, fator que atenua a relação com a inspiração ou expiração, que é a famosa dor pleurítica, ou se há outras alterações no exame físico.
E essa imagem aqui também é de uma diretriz da American Heart. Essa diretriz é fantástica, a diretriz de Dr. Aska. Nessa diretriz aqui eles acertaram que ela traz essa questão da probabilidade da dor no contexto de ser oclusão coronária. Rafa, quer falar alguma coisa? Só dar um Apareceu agora adendo aqui. aqui, Luiz, aproveitar aí a oportunidade que você colocou aí exatamente os textos que o Bernardo costuma mandar para a gente lá. É o seguinte. Importante para vocês que estão na comunidade de eletro, a passagem do caso, além do eletrocardiograma, e quanto mais detalhes vocês conseguirem passar a respeito do paciente, fica mais fácil para a gente tentar discutir o caso com maior chance e maior probabilidade de ter um acerto na hora de interpretar o eletro. Assim como na oclusão coronariana aguda, em outras patologias cardiovasculares ou até extracardíacas que a gente vai analisar o eletro, é importante que o caso clínico seja bem descrito, né? Então, vai aí a dica, né? Tentem na hora de descrever o caso, não precisa fazer um texto enorme, né? Mas colocar de uma forma detalhada, né? Quais são as suspeitas diagnósticas, qual é o quadro clínico do paciente, quando ele chegou, qual é a apresentação, se é súbita ou progressiva, porque ajuda muito na hora da interpretação do eletro para a gente, tá? Então, é só esse adendo aí, Luiz. Pode mandar brasa. Obrigado. Então, ressaltando esse papel que dá a probabilidade, que essa imagem eu retirei da diretriz da American Heart, se tem essa característica mais à esquerda, tem alta probabilidade pré-teste, a probabilidade da dor, e se está mais para a direita, tem pouca probabilidade pré-teste. Mas eu vou falar mais adiante acerca disso. E é interessante também que eu acho que a maioria já viu muitas pessoas utilizarem o termo de dor tipo A, tipo B, tipo C, tipo D na emergência. E essa nomenclatura não é ideal para emergência, ela foi feita ali para ambulatório, foi feito ali para você avaliar a DAC crônica. E não é interessante ali também utilizar o termo angina típica ou angina atípica, que pode acabar influenciando na sua conduta. O ideal é você chamar a dor a partir da sua probabilidade. Então, essa dor tem alta probabilidade de ser oca, ou essa oca é pouco provável a partir dessa dor. E a partir disso, a gente vai estratificar a probabilidade pré-teste do paciente e a probabilidade dele estar apresentando uma oclusão coronária aguda. Aqui é um exemplo de como deveria ser feito isso. Então, digamos ali que chega um paciente e ele apresenta uma dor torácica em queimação que irradia para membro superior esquerdo. Ele tem 55 anos. Aí, na história, você questiona ele tem hipertensão arterial. Já sobe um pouquinho ali da probabilidade pré-teste. Você questiona outras doenças, ele fala ali que fumava 10 maços dias durante 20 anos. Ele é tabagista. Tem dislipidemia também, tem diabetes mellitus. Ele teve um infarto prévio há 5 meses atrás. E essa dor que ele está sentindo no momento é exatamente a dor do outro infarto que ele teve. Então, vocês concordam comigo que a probabilidade pré-teste desse paciente estar apresentando uma oclusão coronariana aguda nesse momento é altíssima, né? Esse gráfico ele é representativo, ele não evidencia ali a razão de verossimilhança, a especificidade, a sensibilidade de cada achado, mas é um exemplo ali de como a gente deve pensar quando estiver fazendo a anamnese do paciente que chega no PS. Agora, outro exemplo. Paciente ali de 30 anos, ele tem uma dor precordial pleurítica. Não tem comorbidades, não tem histórico familiar, piora com a palpação e melhora após sentar-se. Vocês concordam comigo que essa dor aqui, praticamente você já pode liberar o paciente sem fazer quase nada. A probabilidade pré-teste ali é baixíssima. E é interessante que cada sintoma e cada faixa etária tem a sua prevalência de IOCA. Nessa imagem a gente percebe ali que a faixa etária dos 18 a 34 anos é muito baixa a prevalência. Então, se for o paciente com essa idade, sua probabilidade de pré-teste já diminui bastante, mesmo com o paciente relatando algum outro sintoma. E com o passar
dos anos, essa probabilidade vai aumentando consideravelmente. Onde a gente tem ali no caso maior ou igual a 85 anos, a probabilidade de infarto com supra aumenta para 16%, 16,68%. Aqui é a razão de verossimilhança de cada tipo de dor, cada achado ali que o paciente queixa. É mais por curiosidade mesmo, mas não é importante saber. É importante saber qual tipo de dor é mais frequente ali associada à oca. E todos foram retirados aí desse artigo do José de Alencar. É importante também, quando você está fazendo a anamnese do paciente, você coletar e questionar fatores de risco adicionais, como por exemplo ali a própria hipertensão arterial que eu citei anteriormente, o tipo de dieta, se ele tem diabetes, se ele tem também obesidade, se tem dislipidemia, se ele tem ali contato também com algum tipo de poluição, se faz uso de tabaco, é tabagista, se tem problema renal, se tem algum outro fator de risco, porque tudo isso, mesmo que seja mínimo, vai aumentando ali a probabilidade pré-teste do paciente ter ou não OCA. E os sintomas atípicos, onde que eles entram nesse caso? Aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, porque os sintomas atípicos, eles são reais. Inclusive, esse gráfico traz ali para a gente, né, que esse mal-estar generalizado, que é inespecífico, é muito comum. Essa respiração curta, epigastralgia, indigestão, dispneia é um sintoma atípico muito importante. E também náusea. E é importante a gente ficar atento a esses sintomas atípicos e ser criterioso também para avaliação desses sintomas atípicos. E principalmente atenção a esse mal-estar inespecífico. Há diversas críticas dos trabalhos, principalmente porque são trabalhos mais antigos que englobaram ali o diagnóstico de infarto através de enzimas que não são mais utilizados, como CKMB, infarto com Q ou sem Q, mas os sintomas atípicos são reais, que fique claro isso. E eles são mais frequentes principalmente em idosos, doentes renais crônicos, diabéticos, transplantados, mulheres e pacientes também com marca-passo. Agora, partindo para outro ponto, todo paciente com dor torácica aguda na emergência deve realizar o ECG de imediato. Você tem que esquecer qualquer coisa quando esse paciente chega com dor torácica aguda. Ele tem que ir diretamente para o eletrocardiograma. Não atrase o eletrocardiograma por causa da anamnese. Você não tem que tentar ali colher alguma história antes de colher o eletrocardiograma. Caso a enfermagem não realizou ainda. Porque caso a enfermagem já tenha realizado, né, o paciente chegou ali para a anamnese, você vai colher a anamnese. Mas antes, vai analisar o eletrocardiograma que a enfermagem trouxe. Faça o exame físico, idealmente ali, com o paciente ou acompanhante durante o eletrocardiograma, se necessário. E aqui a gente entra no nosso segundo step, lembrando que eu tinha separado inicialmente essa aula de yoga em três steps. O primeiro step foi a avaliação inicial, a avaliação da probabilidade pré-teste, e aqui a gente entra no segundo step, que é a avaliação do eletrocardiograma. E qual que deve ser o passo a passo da análise do eletrocardiograma, no contexto de dor torácica aguda? Separei em quatro passos. Primeiro passo, identificação. Então, é importante ali você ver se realmente é esse paciente que você está analisando o eletrocardiograma, se está certo a idade. A padronização, se está correta também. Verificar se há artefatos ou trocas de eletrodos, principalmente essa troca de eletrodos, caso não seja você que realizou o eletrocardiograma. Cuidado com extrasístoles ou também batimentos que não são do ritmo de base. Eu já vi o pessoal mandar eletrocardiograma lá no grupo, com dificuldade de diferenciar essas extrasístoles. Aí pergunta se tem supra, se tem infra, mas na verdade são extrasístoles ventriculares. E por último, avaliação da repolarização. Essa parte aqui tem que ficar muito, muito clara, porque esse é o foco principal da avaliação do ECG na emergência de uma suspeita de OCA. É a repolarização ventricular. Ou seja, a gente vai analisá-lo em intervalo ST ou segmento STT. Nós analisamos o segmento T e a onda T ao toda. E aqui
é mais um resumo de como que a gente deve, como que a gente deve avaliar essa repolarização. Caso haja alguma alteração do segmento ST ou da onda T, a gente não pode falar diretamente que é isquemia. Nós temos que avaliar a morfologia da onda T primeiro. Se ela for assimétrica invertida, nós vamos pensar inicialmente em distúrbios da repolarização secundários, principalmente ali bloqueio de ramo, sobrecarga ventricular e outras causas. Agora, se a onda T ela for simétrica ou tendendo à simetria, com base larga, alta, entalhada, seguida de QT curto ou longo, aí provavelmente a gente está diante de uma alteração da repolarização primária, principalmente causada ali por isquemias, túbulos hidroeletrolíticos e canalopatias. E também tem diversas outras causas, né? As próprias outras doenças, como miocardite, pericardite, pode cursar com essas alterações de repolarização primária. E a gente tem que buscar ativamente por infras e supras de segmento ST e alteração da T nessa análise do eletrocardiograma. E, por final, nós temos ali que procurar os sinais de Oca. Acredito que a maioria estava esperando isso aqui, que são os sinais de Oca no eletrocardiograma, e a gente discutiu um pouco de eletro nessa aula, mas enfim, chegou a hora. E como que a gente deve buscar esses sinais de Oca no eletrocardiograma? Quais são os sinais que a gente vai aprender hoje? Primeiro sinal, o sinal mais conhecido, o sinal que todos aqui já correlacionaram com oclusão coronariana aguda, que é o supra de ST. O segundo sinal, onda T hiperaguda. Terceiro sinal, Winter. Quarto sinal, Aslanger. O quinto sinal, as quatro variáveis de Smith. O sexto, a oca posterior. O sétimo, a bandeira da África do Sul. E o oitavo, alterações transitórias da repolarização. Então vamos lá. Começando pelo sinal mais famoso, o sinal que está associado à oclusão coronariana aguda na maioria dos casos, que é o supra de ST. Aqui eu queria dar um adendo. Acho que a maioria aqui utiliza essa magnitude do supra de ST para diagnosticar infarto com supra ou infarto sem supra. Só que eu queria dar um adendo aqui nesse asterisco, principalmente das derivações posteriores ou derivações laterais que a gente vai ver daqui a pouco, e também as derivações direitas, que traz esse ponto de corte maior ou igual a 0,5 milímetros. Só que, em grande parte das vezes, em grande parte dos estudos que trouxeram essas alterações, foi maior ou igual a 1 milímetro. Então, você pode ser mais criterioso em relação a essas derivações. Você pode considerar ali maior ou igual a 1 milímetro. Só que no restante das derivações continua 1 milímetro. E em V2 e V3, ali para homens menor do que 40 anos, maior ou igual a 2,5 milímetros. Homem maior ou igual a 40 anos, maior ou igual a 2 milímetros. E mulheres maior ou igual a 1,5 milímetros. Aqui, primeiro elétrico que a gente vai discutir hoje. Esse aqui é o infarto com supra clássico. Infarto de parede inferior, com espelho em parede anterior apical. Nós percebemos aqui que praticamente toda a parede inferior está suprada, AVF, D3, D2, e tem um espelho ali em V2 e V3. E aí vem outro questionamento, o mito do supra feliz e do supra triste. Do supra triste. Porque antigamente a gente correlacionava, se for um supra côncavo, está relacionado à repolarização precoce. Se for um supra convexo, está relacionado ao infarto em si. Só que hoje em dia nós já sabemos, saiu um estudo recente, que foi feito até inclusive pelo Smith, que ele trouxe que a cada 10 pacientes com supra decorrente de lesão em DA, 4 não têm o padrão convexo, ou seja, aquele padrão ali maligno que o pessoal conhece. E esses 4 poderiam muito bem ser o padrão benigno, o considerado benigno ali de repolarização precoce, que é o supra côncavo. Inclusive, a gente viu um caso recente parecido lá no grupo, né? Acredito que foi a Ana que mandou o caso, de um supra que era classificado como repolarização precoce em parede inferior, e quando ela seriou o ECG, foi evidenciado o aumento do supra e foi diagnosticado um infarto com supra, uma OCA.
E o supra realmente é o melhor sinal para identificarmos oclusão coronária aguda, com razão de verossimilhança ali por volta de 12,5%. Aqui eu coloquei esse cálculo só para vocês entenderem como é que utiliza essa razão de verossimilhança ali na prática. Então, por exemplo, o paciente chega ali com 50% de probabilidade pré-teste, através ali da história epidemiológica, história clínica e da avaliação inicial. Se o paciente ele apresentar supra de ST no eletrocardiograma, você vai fazer a probabilidade pós-teste. E qual que é essa probabilidade pós-teste desse paciente com risco moderado e supra de ST no eletrocardiograma? Para vocês terem ideia, aumenta para 92% a chance de ser realmente oclusão coronária aguda. Então, supra é um sinal muito bom para avaliar a oclusão coronária aguda. Só que esse cálculo todo aqui de teorema de Bayes, nanograma de Fung, ele não deve ser calculado na emergência. A gente tem que ter essa noção de probabilidade para definir a conduta clínica. E falando mais do supra, a gente tem que entender também as paredes do eletrocardiograma. Antigamente a gente utilizava essa classificação, só que hoje em dia ela já caiu por terra. Acredito que a maioria ainda utiliza essa classificação, só que tem uma atualização em relação às paredes que foi feita pelo Baez de Luna, que é considerado ali basicamente um dos pais da ressonância magnética cardíaca no infarto. E ele trouxe para nós essa nova classificação, esse novo conceito das paredes do eletrocardiograma através dos estudos que ele realizou com a ressonância magnética cardíaca em pacientes infartados. Então, vocês percebam aqui que criou-se uma nova terminologia, principalmente ali em uma parede que não era reconhecida, que é D1, AVL e às vezes V2, V3, que é a parede anterior média. E aqui a gente vai falar também mais para frente, mas não existe mais a famosa parede posterior. Foi evidenciado nesse trabalho do Baez de Luna que a parede posterior na ressonância magnética cardíaca, na verdade, anatomicamente não existe parede posterior no infarto. Essa parede posterior, ela, na verdade, é em decorrência de um infarto de parede lateral. Então, na verdade, as derivações posteriores fazem parte da parede lateral. E qual que é a evolução natural do infarto com supra? Isso aqui é muito importante nós sabermos e termos isso em mente para entender melhor quando a gente vai avaliar o eletrocardiograma. Então, fase inicial do infarto com supra. Grande parte das vezes, o primeiro sinal que vai surgir antes do infarto com supra é a onda T hiperaguda, que a gente vai discutir agorinha, posteriormente. Depois da onda T hiperaguda, que ela dura cerca de minutos, começa a surgir o supra. Depois o supra ele se estabiliza, há aprofundamento da onda Q, o supra cresce ainda mais. Depois já entramos na fase subaguda, que inicia-se ali por volta das 12 horas de evolução da isquemia. A onda Q fica mais profunda, a inversão da onda T, e o supra ele começa a diminuir com o passar do tempo. O supra vai diminuindo, 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 e a onda R também vai diminuindo e a onda Q vai se aprofundando ainda mais. Já na fase crônica, que a gente não consegue quantificar a partir de qual momento surge a fase crônica, mas ela é reconhecida como a estabilização do traçado de base pós o evento do infarto. Então, o traçado ali já ficou dentro da normalidade para esse paciente pós-infarto. Aí sim pode ter as famosas áreas eletricamente inativas, que são aquelas ondas Q profundas. Pode ter também QRS fragmentado. E também pode evoluir para o famoso aneurisma de VR, que a gente evidencia ali principalmente na derivação V2 ou V3. E é interessante que nem sempre o primeiro ECG vai revelar uma fase específica do infarto com supra. Pode haver variações tanto na apresentação eletrocardiográfica quanto também no tempo de evolução. Tudo se resume à estimativa e à probabilidade dessa tabela. E agora a gente vai falar sobre a famosa onda T hiperaguda. Antigamente,
Aqui a gente vai, nessa aula, nós vamos quebrar vários conceitos antigos. Então é uma quebra constante de paradigma. Antigamente a gente reconhecia a onda T hiperaguda como essa onda T com amplitude aumentada e ela até se parecia, era difícil diferenciar uma onda T hiperaguda de uma onda T da hipercalemia, mas esse conceito caiu por terra. Porque nessa semana, isso mesmo, nessa semana saiu esse novo conceito de onda T hiperaguda, que foi feito ali pelo Dr. Smith, pelo José Alencar e também pelo Pendel Myers, e também outros pesquisadores do estudo. E o que que esse estudo trouxe ali para a gente de novo da onda T hiperaguda? Ele trouxe um conceito de onda T hiperaguda, porque antes disso não tinha nenhum conceito estabelecido de onda T hiperaguda. Então, a onda T hiperaguda é a onda T de base ampla, desproporcional em grande parte da vez por, por área, desproporcional ao QRS pela área, altura, largura, em comparação com, propriamente dito, ao seu complexo QRS, o volume e a convexidade aumentada e ela é anormalmente simétrica. A relação da amplitude da onda T com a amplitude do QRS tem mais significância clínica do que a amplitude da onda T sozinha. Esse é um conceito antigo que a gente tinha visto. Então, dando um exemplo aqui, essa analogia eu acho fantástica que o José de Alencar faz, é que a onda T hiperaguda ela se assemelha ali principalmente ao Panteão de Roma ou ao Capitólio ali dos Estados Unidos. Enquanto a onda T em tenda da hipercalemia, ela se assemelha à Torre Eiffel. Então, a onda T hiperaguda vai ter base larga, ela vai ser desproporcionalmente simétrica, ou seja, a gente vai ver no próximo slide, eu vou explicar certinho como é que a gente utiliza essa medida para ver simetria de onda T, e ela tem que ser desproporcional ao seu complexo QRS. Por exemplo, se o complexo QRS ele tem ali de sua altura, do topo da R até o final da S, 10 milímetros e a onda T ela tem ali 12 milímetros de amplitude, ela tem uma base larga, tem uma simetria também no geral, é considerado onda T hiperaguda. Esse aqui é um eletrocardiograma com diagnóstico provável de onda T hiperaguda. A gente percebe ali na parede inferior, principalmente em D3, que tem é desproporcional o complexo QRS com a onda T. A onda T ela tem uma base larga e também tem esse caráter de ter uma área maior e ela tende à simetria. Só que o problema é que a gente não consegue realizar todos os cálculos necessários para diagnosticar a onda T hiperaguda. Somente a IA consegue identificar com acurácia elevada a onda T hiperaguda. E aí que entra o papel futuro, né, da inteligência artificial no diagnóstico de oclusão coronária aguda. Essa imagem que foi retirada do aplicativo do PM Cardio, onde em V4 ali tem uma T com alta confiança para ser uma onda T hiperaguda, e o paciente ele foi encaminhado diretamente para reperfusão imediata. Então, o que que esse estudo trouxe ele para a gente? A área da onda T, ela é relativa à amplitude do complexo QRS. Ela tem que ser desproporcional. E caso ela tenha essa magnitude desproporcional ao complexo QRS, caso ela seja muito maior em área ao complexo QRS, aumenta a probabilidade de ser uma onda T hiperaguda. E também tem também a questão da simetria. O outro aspecto avaliado é a simetria. Se o início da onda T até o pico da onda T for simétrico em relação ao pico da onda T até o final da onda T, ela é uma onda T simétrica. E aí, a partir desses dados, nós conseguimos estimar se é uma onda T hiperaguda ou não. Só que a IA é o método ali mais eficaz para estimar com probabilidade e acurácia elevada se é onda T hiperaguda ou não. E será que a onda T hiperaguda é o segundo melhor sinal para a oclusão coronária aguda?
Esse trabalho trouxe ali para a gente que a razão de verossimilhança da onda T hiperaguda varia entre 11,5 até 13. Então, tem alguns casos que a onda T hiperaguda pode ser melhor do que o supra de ST para identificar a oclusão coronária aguda. Aí vem a pergunta, né? A gente não vai abordar. O foco da aula de hoje é diagnóstico, mas aí vem a pergunta: será que se a gente diagnosticar a onda T hiperaguda no eletrocardiograma, nós não podemos utilizar fibrinolítico? Beleza. O terceiro padrão que nós vamos falar hoje é o padrão de Winter. É um padrão que está presente em cerca de 2% dos infartos anteriores. E o que é o padrão de Winter? Aqui está uma foto do próprio Winter em si. O padrão de Winter é a depressão do segmento ST no ponto J nas derivações precordiais. Essa depressão é cerca de 1 a 3 milímetros, com inclinação ascendente. Então a onda T ela tem que ter esse aspecto de ascendente, sucedida de uma onda T alta, positiva e simétrica. E o segmento ST ele tem que estar soprado de 1 a 2 milímetros ali na derivação AVR. Aqui é um exemplo fidedigno do padrão de Winter. A gente percebe ali em praticamente toda a parede anterior, exceto V1, está tendo esse caráter de infra de 1 a 3 milímetros, com onda T ascendente e o supra de ST em AVR, um supra mínimo ali em AVR. E quando o médico realizou o ECG seriado nesse paciente, o paciente acabou evoluindo para um supra de ST. Esse é o CAT. O paciente apresentava ali uma lesão proximal na descendente anterior. E o padrão de Winter exatamente é isso. Ele está associado à oclusão da ADA proximal. Ele não tem uma razão de verossimilhança conhecida. E agora a gente vai falar sobre o padrão de Aslanger, que ele está presente em cerca de 6,3% dos IAM sem supra de STA atuais, da classificação atual. E o que é o padrão de Aslanger? É um supra de ST isolado na derivação D3, mas não em nenhuma outra derivação inferior, porque se tivesse em derivação inferior seria um supra de ST de parede inferior. E também tem que ter uma depressão de ST nas derivações de V4 a V6 sem envolvimento de V2, com onda T positiva terminal positiva. E o segmento ST na derivação V1 tem que ser maior do que V2, o segmento ST de V2. Aqui é um exemplo de Aslanger. A gente percebe aqui em D3 que está tendo um supra mínimo. Também o infra de ST de V4 a V5. O segmento ST de V1 é maior do que o segmento de V2. Então esse é um Aslanger clássico. Esse aqui foi o cateterismo desse paciente. E o padrão de Aslanger está associado principalmente à oclusão da circunflexa ou da coronária direito. Ou também, igual esse paciente aqui, era um paciente multiarterial. Então são essas três associações ao padrão de Aslanger. E assim como o ITER, ele também não tem razão de verossimilhança estabelecida. E agora eu queria chamar a atenção a esse quarto padrão de Oca, que nós vamos abordar na aula de hoje, que é a fórmula de quatro variáveis de Smith. Ela foi descrita ali por Smith, o próprio nome já fala, né? E foi sucedida da fórmula de três variáveis. E ela é utilizada principalmente para a gente diferenciar supras em V2 e V3 suspeitos para oclusão coronária aguda. Aqui é um exemplo de onde a gente deveria utilizar a fórmula de quatro variáveis, onde está havendo essa elevação inespecífica do segmento ST em V2 e V3, que antigamente ela era associada a um padrão de repolarização precoce, mas a gente já viu que não funciona dessa forma atualmente. E é nessa situação que deve ser utilizada a fórmula de quatro variáveis de Smith. Essa é a fórmula, só de ler já dá uma dor de cabeça, é um tanto de cálculo, mas tem uma maneira mais simplificada de realizar todos esses cálculos. Ninguém vai calcular isso na emergência. Já tem a calculadora automática no site Aprenda ECG. Você só tem que calcular o intervalo QT corrigido por Bazet, a amplitude do QRS em V2 em milímetros, a amplitude da onda R em V4 em milímetros e a elevação do segmento ST
60 milissegundos após o ponto J em V3. Mas calma que ainda está complicado, só que eu vou explicar cada passo desse aqui no próximo slide. Então, esse aqui é um elétrico que a gente aplicou as quatro variáveis de Smith para diferenciar aqui esse supra de ST em V2 e V3 de um padrão de repolarização precoce ou uma elevação inespecífica do segmento ST fisiológica. Calculando ali o intervalo corrigido por Basé, deu 420 milissegundos. O QRS em V2, cerca de 19 milímetros. Lembrando que a gente calcula aqui a onda R, a amplitude da onda R, mais a amplitude da onda S. E o R em V4, que foi 2 milímetros. E o segmento ST, a gente calculou ali, o cálculo é na derivação V3, 60 milissegundos após o ponto J na derivação V3 e deu 2,5 milímetros. Essa é a parte mais difícil, mas eu espero que vocês consigam entender a partir disso aqui. Então, como que é feito esse cálculo do segmento ST 60 milissegundos após o ponto J na derivação V3? Deixa eu só ver se dá para colocar aqui. Então, para ficar mais fácil, eu vou marcar aqui. Aqui seria o ponto J. A partir do ponto J, a gente vai pegar ali um quadradinho e meio, que equivale a 60 milissegundos. Depois de um quadradinho e meio, a gente vai marcar exatamente no segmento ST. E a diferença do ponto J até essa outra distância aqui em altura, em amplitude, que você leva em consideração. Então, essa diferença até aqui, nessa parte de cima, deu 2,5 milímetros. E é esse cálculo que a gente faz na forma de quatro variáveis de Smith. Deixa eu só apagar isso aqui. Então, beleza, a gente fez o cálculo. O QTC por base 420, amplitude de QRS em V2, 2, amplitude da onda R em V4, 19, e a elevação do segmento ST 60 milissegundos após o ponto J em V3 foi de 2,5. E o cálculo deu 19,1, com provável oclusão da artéria descendente anterior em andamento. E qual que é o ponto de corte para esse cálculo? É maior do que 18,2. Essa calculadora aqui ajuda a facilitar todo esse cálculo. Então, sempre que você tiver suspeita nessas situações assim de elevação inespecífica do segmento ST em V2 e V3, você pode utilizar a fórmula de quatro variáveis de Smith. Até porque, a gente vai ver aqui agora, é, esse slide aqui é só para ressaltar, mas que é difícil de aprender, sim, mas vidas salvas valem essa dificuldade. E também tem outra fórmula de Aslanger que ele criou, se eu não me engano, 3 anos atrás, que se parece um pouco com a fórmula de Smith. Eu não vou abordar ela aqui agora, né? Mas caso vocês queiram saber mais, está aí o artigo. Ambas as fórmulas possuem razão de verossimilhança maior do que 11. Então são ótimas fórmulas ali para aumentar a probabilidade de ser oclusão coronária aguda. Porém, tem limitações, né? Principalmente os distúrbios da repolarização secundários, como sobrecarga ventricular esquerda, sobrecarga ventricular direita, bloqueio de ramo. E agora a gente vai dar seguimento falando de outro sinal de oca. E agora é um oca propriamente dito, é um oca posterior. E o que é o oca posterior? É a depressão máxima do segmento ST em V1 a V4 sem um distúrbio secundário gerando a anormalidade do QRS. Por exemplo, ali, como eu já citei, um BRD. Esse aqui é um exemplo clássico também, onde a gente observa, principalmente ali em parede anterior apical, de V1 até V4, V5 também está. Na verdade, toda a parede anterior está infrada. Mas esse é um exemplo ali de oca posterior. Essa aqui foi a imagem do cateterismo. E a oclusão de oca posterior é variada. Na maioria das vezes está relacionado principalmente ali à parede, às artérias que irrigam a área que a circunflexa, a coronária direita e também seus ramos.
E a gente precisa pedir derivações laterais extras? Na maioria das vezes, não. Se a clínica for altamente suspeita, ou altamente provável, somente com infra de V1 a V4 nós podemos diagnosticar a oca posterior. Agora, se há dúvidas, é necessário pedir sim as derivações laterais que a gente viu nos slides anteriores, a partir da nova classificação. É importante a gente pedir ali de V7 a V9, caso haja dúvida. Caso não haja dúvida, a clínica for compatível, só com esse infra de V1 a V4 você pode diagnosticar a oca posterior. E há outro sinal, assim como o Inter e assim como o Aslanger, que não tem razão de verossimilhança definida. E agora a gente já está acabando os nossos padrões de oca. Nós vamos abordar agora o sinal da bandeira da África do Sul, ou conhecido agora com os novos estudos do Bayes de Luna como o oca de parede anterior média. É uma elevação do segmento ST nas derivações D1, AVL e V2, com depressão do segmento ST na derivação D3. Aqui é um exemplo de padrão de oca da bandeira da África do Sul, ou oca de anterior médio. A gente percebe aqui que realmente o Supra está seguindo essas derivações, essa parede. Então nós temos o Supra de D1, AVL e V2, com infra em D3 e AVF. E por que que esse padrão é chamado bandeira da África do Sul? De onde que surgiu isso? Basicamente é porque as alterações da repolarização seguem a linha verde da bandeira da África do Sul. Então vocês percebem ali que a linha verde segue D1, segue AVL, segue V2 e também segue D3. Eu não sei de onde que a pessoa que criou isso conseguiu identificar, mas é isso aí. E esse aqui é a cineangiocoronariografia da lesão da parede anterior média. Na maioria das vezes, está relacionada à oclusão do primeiro ramo diagonal da artéria descendente anterior. E também, assim como os outros padrões, os outros três padrões que eu citei, a razão de verossimilhança é incerta. Mas se é supra de uma parede por completo, agora que a gente já sabe que a parede anterior média é uma parede do eletrocardiograma, por que que não deve ser considerada a razão de verossimilhança do supra de parede de qualquer outra parede? Então, na minha opinião, deveria ter a razão de verossimilhança do sinal supra de ST. E por último, o nosso último sinal de OCA da aula de hoje são as alterações transitórias do eletrocardiograma. Muitos aqui eu acredito que não conheçam esse termo, mas é um sinal claro de OCA que nós devemos procurar nos ECGs seriados. Eu vou dar esse exemplo desse eletrocardiograma e desse segundo eletrocardiograma. Os dois foram colhidos ali cerca de 30 minutos de intervalo de um para o outro. São do mesmo paciente, o paciente entrou ali com uma dor torácica de alta intensidade que irradia para o membro superior esquerdo. E no eletrocardiograma inicial, que foi esse aqui, não havia nenhuma alteração que chamava atenção para a OCA, mas no segundo eletrocardiograma que foi colhido, que é esse aqui, já houve uma mudança da repolarização. E comparando aqui as derivações do plano frontal, a gente percebe claramente que houve essa mudança transitória da repolarização. Se nós olharmos aqui para a derivação D1 do ECG inicial para o ECG após 30 minutos, tem essa mudança aqui, uma elevação do segmento ST mínima. Se nós olharmos aqui também para a AVL, no ECG inicial, a onda tela estava invertida e agora já está com um supra mínimo também. E o AVF, o infra ficou mais evidente. Então, provavelmente aqui, esse aqui era um padrão de OCA de parede anterior média, ou bandeira da África do Sul, que está em andamento. E qual que é esse conceito de isquemia dinâmica versus snapshot do ECG? Basicamente é porque o ECG padrão de 12 derivações ele capta apenas um instante, cerca de 10 segundos ali o traçado. E potencialmente podem haver alterações dinâmicas com isquemia, como a isquemia em andamento, que pode ser transitória, intermitente ou progressiva. E essas mudanças transitórias indicam que há oclusão em andamento, ou também a estabilidade do trombo, que na maioria das vezes é um sinal claro de isquemia ativa.
E aí vem a dúvida, né? Essa é uma dúvida, eu acredito que da maioria também. Qual o tempo o paciente chega ali, fez o primeiro ECG, não deu nenhuma alteração, qual o tempo que eu devo repetir o segundo ECG? Então, se a probabilidade for alta, ali o primeiro step que nós aprendemos na aula de hoje, se a probabilidade for alta, o ECG deve ser realizado a cada 5 minutos por 30 minutos. Esse aqui é o terror das enfermeiras, né? Elas não vão querer fazer esse ECG a cada 5 minutos nunca. Mas cabe a nós realizarmos esse ECG nesse intervalo de tempo. Então, se for alta suspeita, ECG a cada 5 minutos por 30 minutos, seguido de ECG a cada 15 minutos por 1 hora e meia. Se a suspeita for moderada, a probabilidade pré-teste for moderada, o ECG deve ser realizado a cada 15 minutos por 30 minutos, seguido a cada 30 minutos por 1 hora e meia. Agora, se abaixo o suspeita, a probabilidade pré-teste for baixa, nós podemos realizar o ECG a cada 30 minutos por 2 horas. E caso seja aquela situação que eu citei do segundo paciente, da probabilidade pré-teste, caso a probabilidade pré-teste seja quase nula, a gente pode avaliar ou não seriar os ECGs. Mas sempre é ideal realizar ao menos 2 eletrocardiogramas. E agora, se o paciente ele tiver queixa de dor ao longo dessa avaliação, é necessário o ECG imediato no momento da dor. Beleza, agora essa parte aqui já é extra da aula. Nós já aprendemos ali a identificar as 8 principais ocas, os oito principais padrões de oca, e agora a gente vai falar de roca. E o que que é roca? Roca é uma oca re, reperfundida. O próprio nome ele já fala, né? Oca reperfundida. E qual conceito? Eu trouxe ali naquele slide ali de conceitos também, né? Mas é basicamente um time 3 ou 2 que possuiu pico de troponina acima de 1.000, troponina ultrassensível acima de 1.000. Ou seja, o paciente apresentou uma isquemia oclusiva ativa, só que por algum motivo essa placa ali de trombo, a placa e o trombo acabou reperfundindo. E cerca de 10 a 30% dos infartos com supra da classificação atual, em média ali 20%, acabam reperfundindo espontaneamente. E essas variações dependem da definição usada, se foi fluxo angiográfico, resolução do supra de ST, ou até o tempo para angiografia, e se o paciente recebeu o medicamento antitrombótico antes da angiografia. Então, tem diversos motivos ali para ter essa reperfusão, pode ter sido até mesmo ali o anticoagulante, pode ser também por causa do inibidor P2Y12, do AS, da terapia DAPT que foi instituída, ou por algum motivo, até mesmo na própria coronária, alguma instabilidade, algum turbilhamento ali do sangue, pode haver essa reperfusão espontânea. E esse slide aqui ele resume bem como que pode haver essa reperfusão espontânea. Inicialmente ali na oca pode ter onda T hiperaguda ou pode ter elevação do segmento ST, e só nesses dois casos ali que vai haver a reperfusão espontânea. Então, seguindo aqui para baixo, nessa parte de azul aqui, na parte de reperfusão, a onda T hiperaguda, a elevação do ST, pode evoluir para uma reperfusão espontânea. E aí vai virar o famoso padrão de Wellens, que nós vamos falar um pouquinho no próximo slide. E é importante também nós destacarmos esse conceito aqui, que antigamente ele era muito difundido, mas hoje em dia não tem base nenhuma, que onda T invertida, ela não é sinal de isquemia subepicárdica. Isquemia subepicárdica, na verdade, não existe no eletrocardiograma. Não tem como a gente avaliar a isquemia subepicárdica no eletrocardiograma. Então, a onda T, ela deve ser tratada, a onda T invertida, você tem que pensar ou em reperfusão ou em evolução do supra de ST. Você não deve pensar em isquemia aguda só por causa da onda T invertida. Isquemia subepicárdica. Não deve ser mais levado em consideração esse conceito. Então, pensar ou em reperfusão ou evolução do supra de ST. E aí vem o famoso padrão de Wellens. O Wellens, antes de morrer,
ele pediu para que o padrão dele não fosse mais chamado e dividido entre A ou B. Então, atualmente, o ideal é chamar só padrão de Wellens e não dividir entre tipo A ou tipo B. Aqui é um exemplo que antigamente seria considerado um padrão de Wellens tipo A, com a onda T plus minus, porção positiva e porção negativa em V3. E aqui, antigamente, seria chamado de Wellens tipo B, que é a onda T invertida em parede anterior apical. E para fechar que fique claro isso aqui também, para fechar o diagnóstico de síndrome de Wellens, o paciente ele tem que ter apresentado dor, o ECG deve ser colhido sem dor e apresentar o padrão de Wellens. E no cateterismo tem que ter a lesão clássica, que é a lesão em DA proximal. Então nós vimos inicialmente o STEP 1, que é a avaliação clínica e probabilidade pré-teste. O STEP 2, que foi realizar o eletrocardiograma, avaliar os sinais de OCA. E qual que é o último STEP? É a estratificação desse paciente. E aqui a gente vai ser mais direto ao ponto. Eu vou resumir a estratificação só com um slide, que é esse slide aqui. É, eu vou falar cada passo a passo aqui. Deixa eu só colocar a caneta. Então, inicialmente, o paciente chega ali no PS com suspeita de OCA. Tá com dor torácica, tá com alguma sintomatologia que te faça pensar em OCA. Primeiro passo, você tem que avaliar a história clínica, epidemiológica e realizar o primeiro eletrocardiograma. Se o primeiro eletrocardiograma já tiver sinais óbvios de OCA, já tem que ir para reperfusão imediata. Agora, se o primeiro eletrocardiograma for normal, você tem que realizar ECG seriado, naquele intervalo de tempo que eu falei naquele slide do ECG seriado. E se o paciente tiver sinais de SOCA ou ROCA, que são sinais ali de suboclusão coronária ou de reperfusão coronária, você tem que internar esse paciente porque esse paciente vai ter que ir para o CAT em algum momento. Agora, se o paciente tiver ECG normal também, além de você seriar o eletrocardiograma, você vai ter que colher a troponina ultrassensível. Aí tem vários tipos de vários meios, né, de colher a troponina ultrassensível. Pode ser ali através da zero, que é o momento de entrada, e depois de 1 hora, ou também no momento zero, ou após 2 horas. E se essa troponina ultrassensível inicial, aí você vai ter que ver o tipo de kit, né, que o hospital utiliza. Se ela for muito baixa e a dor tiver mais do que 3 horas, você já pode mandar esse paciente para casa. Isso aqui já está nas novas diretrizes, já saíram trabalhos que avaliaram esse intervalo ali de colheita da troponina 0,1, 0/2. Se a dor tiver mais do que 3 horas e a primeira troponina ultrassensível for muito baixa, você pode fazer o rollout. Agora, se a dor for menor do que 3 horas, aí você vai ter que coletar uma segunda troponina. E se a troponina for entre muito baixa e alta, você também vai ter que coletar outra troponina no segundo momento. Se a troponina ela for alta, você também vai ter que internar esse paciente porque ele vai ter que ir para o CAT. Beleza. Você colheu a segunda troponina ali no momento 1 ou no momento 2 horas após a inicial. Não teve variação. Agora sim você vai calcular o famoso Hart score. Se o score Hart der maior ou igual a 4 e o paciente conseguir. Essa pergunta aqui é muito importante, porque, obviamente, a gente está no Brasil, o paciente tem muita dificuldade para ir para a estratificação ambulatorial. Então, se o Hart der maior ou igual a 4 e for possível esse paciente ser estratificado ambulatorialmente em até 30 dias, você vai mandar ele para casa. Agora, se for um paciente ali, por exemplo, um paciente da roça, um paciente de difícil contato posteriormente, você vai ter que internar porque essa estratificação vai ter que ser feita a nível hospitalar. E se o Hart der menor do que 4, aí sim você pode mandar o paciente para casa também, pode fazer o rollout. Agora, voltando aqui, essa troponina, no momento 1 ou no momento 2 horas,
Se houver variação do kit, essa variação do kit ali, ela está presente na nova diretriz da ESC. Se vocês quiserem, eu posso até mandar depois no grupo, mas é importante você saber a variação do kit do hospital que você trabalha. Se tiver variação do kit e preencher esse critério, o paciente também vai ter que ser internado para ir para o cateterismo. Então, eu acredito que deu para pegar um pouco desse fluxograma. Eu vou mandar ele na comunidade após o final da aula, mas é isso. Então, deixa eu só apagar aqui agora para a gente finalizar. Já está quase finalizando. Lembrando também, eu vejo muita gente mandando ali a troponina comum, a troponina convencional no grupo da comunidade também. É, só lembrando que a troponina convencional ela deve ser feita com intervalo de 3 a 6 horas. Esse fluxograma aqui só vale para a troponina ultrassensível. A convencional você tem que utilizar um intervalo de 3 a 6 horas. Então, o que que a gente absorveu disso aqui? Todo paciente que chega com probabilidade de OCA no PS e o ECG tem sinal de OCA, tem que ir para reperfusão imediata. Agora, se ele tiver sinal de SOCA, sinal de ROCA ou troponina positiva, devem ser abordados o mais breve possível, em até 24 horas. Então tá aqui a estratificação ideal para o paciente com ROCA, com SOCA e também com troponina positiva. Idealmente, o mais breve possível, só que pode ser em até 24 horas. E é necessário a gente saber isso aqui também, que o paciente ele tem que ser reavaliado constantemente, tanto clinicamente e também pelo eletrocardiograma. Caso haja alguma alteração aguda ou dor constante, aí já tem indicação para ir para reperfusão imediata. Aqui são alguns outros sinais de oca que a gente não conseguiu discutir hoje, mas são sinais menos frequentes. Eu queria dar um adendo aqui, principalmente a esses dois sinais, que são os famosos bloqueio de ramo novo. E é interessante, toda vez que você vê o contexto de dor torácica aguda e um bloqueio de ramo no eletrocardiograma, você tem que fazer a pergunta: esse bloqueio é isquêmico ou não? Você tem que substituir o termo bloqueio novo ou antigo para o de cima. Você tem que perguntar: esse bloqueio é isquêmico ou não? E como que você vai perguntar isso? No bloqueio de ramo esquerdo, você vai utilizar os critérios de Esgarbosa ou os critérios de Esgarbosa modificados ou os critérios de Barcelona. Se preencher critério, provavelmente é um bloqueio de ramo isquêmico. É muito difícil ter bloqueio de ramo esquerdo, entre aspas, novo, que não preenche critério de Garbosa ou Barcelona ser isquêmico. Já o bloqueio de ramo direito, ele pode sim estar presente ali, principalmente em algumas lesões proximais em DA, então deve ser levado em consideração. Só que o mais importante é a clínica. A clínica é soberana. Então, a clínica vai estar intrínseca aos critérios, tanto Scarbosa, Barcelona e a suspeita do bloqueio de ramo ser isquêmico ou não. Então, já que nós quebramos tanto paradigma na aula de hoje, a gente vai aproveitar aqui o final e vai quebrar outro paradigma. Vocês já ouviram essa frase, provavelmente: tempo é igual a músculo. Então, que tal, além de quebrar os outros paradigmas que a gente já quebrou na aula de hoje, a gente quebrar outro e mudarmos essa frase para conhecimento é igual a músculo. Então, é necessário cada um saber abordar a oclusão coronariana aguda, porque, como nós vimos inicialmente, é a doença que mais mata no mundo, é a doença mais importante da nossa profissão. Como é que você não vai saber abordar a doença mais importante da sua profissão? É a doença que mais mata no mundo. Então, eu acredito que é essa mensagem que fica agora no final. Conhecimento é igual a músculo.